Fala pessoal, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao canal do Danagli, o canal mais generalista do Brasil. Eu sou o próprio, ator, empresário, influenciador, pai, enfim. E eu quero falar um pouco sobre alimentação. Ontem eu tive a honra de entrevistar dois dos nutricionistas mais conceituados, importantes, famosos do Brasil. Um é o Luciano Bruno e o outro o Murilo Pereira. Murilo Pereira tem mais de 8 mil alunos e forma nutricionistas, nutrólogos, que são os médicos especializados em alimentação, né? Junta a nutrição com a medicina. E os dois têm também a formação de engenharia de alimentos. O Luciano Bruno tem uma pós, acho que nos Estados Unidos. E aí, enfim, eu queria falar um pouco sobre as armadilhas, sobre como é difícil a gente se alimentar. Minha mãe até fez a piada na entrevista ontem, a frase do Guimarães Rosa que ela usa bastante, que é: viver é muito perigoso. E alimentar, a gente se alimentar hoje é muito perigoso, porque às vezes você está super bem intencionado, vou comer comida de verdade, né? Tem essas frases, descascar mais e desembalar menos, comer comida de verdade, voltar à nossa essência, né? Tanto da comida dos nossos avós ou da época que o brasileiro era um povo mais rural, e ao mesmo tempo também a parte do caçador-coletor, né? Que o ser humano, em tese, é uma espécie de caçadores-coletores nômades que andava, como o próprio nome já diz, caçando bichos para comer, e se alimentava muito dos órgãos dos bichos, muito mais do que da musculatura esquelética, né? Que são as carnes que a gente está acostumado a comer hoje em dia, muito mais do que fígado, rim, pulmão, coração, as vísceras ali, olhos. A gente come muito mais filé mignon, peito de frango, carne moída, sei lá, alcatra, que essa parte mesmo, que é menos nutritiva, né? E aí, mas tá, beleza. O Laí Ribeiro também tem uma frase assim, que é: você, antigamente falava-se, você é o que você come. Aí o Laí Ribeiro já pivotou essa frase: você é o que a sua comida come, né? Então, as substâncias que tem ali no tratamento da nossa água, os fertilizantes no solo ali para crescer os vegetais, também os agrotóxicos ou defensivos que a gente usa para que não encha tudo de praga. Por exemplo, eu tenho umas plantas aqui em casa, né? É muito difícil manter as plantas aqui de casa sem praga. Então imagina como é que não deve ser difícil cuidar de uma plantação gigantesca, ainda mais em escala agroindustrial, né, internacional. O Brasil é uma das potências maiores, produz alimento para, sei lá, 1,4 bilhões de pessoas. Então, tudo isso evoluiu muito para o bem e para o mal. A parte toda também de alimentos industrializados, todas as pegadinhas que tem ali, todas as coisas que tem que ter mesmo. Então, por exemplo, desde antifúngicos que são usados ali para não mofar, não ficar cheio de bicho, de fungo, de mofo, de bolor. Então, o próprio antifúngico tem como o Murilo Pereira falou na gravação de ontem, que em breve vai ao ar, que é como se fosse substâncias que quebram o muro da casa da gente. Então, aquela coisa da ocasião faz o ladrão, né? Então, você quebrou o muro, aí o ladrão tá ali, essa casa sem muro aí bum, invade. Então, aumenta a permeabilidade intestinal. Vários componentes ali que a gente nem presta atenção, tem vários efeitos super nocivos. E aí não entra só a parte da indústria, também na parte da agropecuária, né? O que é todos os medicamentos que vão botar também no gado que vai servir de corte, de carne de corte, ou o próprio leite que a gente vai tomar, os laticínios, né? E os dois falaram muito da diferença do leite para os laticínios,
Então, por exemplo, na gestão ali, né, na escolha, custo-benefício, gestão de crise, o queijo meia cura acaba que tem um custo-benefício interessante, porque se for comer o queijo frescal, por exemplo, que é muito tradicional aqui do Brasil, queijo Minas, né? Minas padrão, Minas frescal, ele já tem a digestão da proteína é mais difícil, o queijo meia cura, a própria fermentação ali das bactérias para fazer o queijo acaba facilitando a digestão da proteína, acaba diminuindo também a presença de açúcares, lactose e tal. E isso pode ser interessante para muita gente. O tipo de leite, eu fazer propaganda da Lete, que é uma marca da Grindos, que é uma fazenda de produção de leite com caseína A2. Você sabe o que é isso? O tipo da caseína. Caseína, 80% da proteína do leite é caseína. É uma proteína de digestão mais lenta, uma proteína maior, com não sei quantos aminoácidos. Aí o Murilo Pereira falou até o aminoácido 63, 67, sei lá, não lembro exatamente qual é o aminoácido da cadeia, que teve uma mutação nas vacas há 5.000 anos atrás, e isso só aconteceu com as vacas, não aconteceu com as cabras, com as búfalas, com as cadelas, com as mulheres, né? Aconteceu com as vacas, que é bem o leite que a gente mais consome. E aí, há 5.000 anos atrás, mais ou menos, aconteceu essa mutação em todas as raças, em especial nessas raças das vacas leiteiras, da vaca da embalagem do chocolate Milka, que é aquela vaca que parece um dinossauro que dá, sei lá, mais 70 litros de leite por dia, que é a vaca perfeita para fazenda de leite, né? E aí teve essa mutação, um aminoácido foi trocado ali no meio da cadeia de aminoácidos da proteína, caseína, e aí acaba disparando um monte de processo inflamatório, fica mais difícil de digerir, dispara um monte de processo inflamatório que acarreta vários outros efeitos desagradáveis ali para o organismo humano. E então, hoje em dia já tem algumas opções de leite e de queijos desse tipo de leite. A indústria também aqui em São Paulo já está bem popular. No Rio, menos. Na pesquisa mais simples que eu fiz, assim, da minha experiência pessoal, minha pesquisa pessoal. Aqui em São Paulo já tem mais opção de queijos de búfala, até queijo que seria substituto do queijo de coalho para fazer churrasco, aquela mussarelinha compridinha, bastãozinho. Eu tenho comprado aqui em casa. Requeijão de búfala. Então é dessa proteína A2, que é a proteína original dos leites. Mas aí entram outras coisas, por exemplo, micotoxinas do amendoim, que micotoxina por exemplo, se um alimento for mal armazenado, ele pode dar tipo mofo, né, fungo. E aí o subproduto, tô falando aqui de forma leiga, né? O subproduto disso são essas de micose mesmo, né? Acho que etimologicamente falando. São as toxinas oriundas dos fungos, principalmente da armazenagem de certos alimentos, aí em especial tá o amendoim, que é onde eu aprendi, que é um perigo isso. Então tem as micotoxinas que podem estar presentes em alimentos populares como amendoim, que é normalmente por causa da armazenagem mal feita, lugar úmido, amendoim é barato, então nas indústrias tendem a guardar de qualquer jeito, e enfim. Aí outro perigo também que está presente ali na alimentação, os antinutrientes, que, por exemplo, feijão. Tem a dica clássica de deixar o feijão de molho de um dia para o outro, ou deixar de molho com limão, ou deixar de molho com vinagre, e aí o vinagre ajuda também a eliminar esses antinutrientes, que seria uma espécie de defesa das sementes, né, dos grãos, contra os bichos que querem comê-los, no caso a gente, né? Então é justamente para diminuir o consumo, para atrapalhar. Acho que o Lair Ribeiro que faz essa piada, ele fala,
o grão ele não tem chifre, não tem dente, ele não tem espinho, não tem ferrão. Aí ele tem os antinutrientes, exatamente para inibir que a gente os coma, mas a gente acaba comendo e cada vez mais, porque é prático e tem tudo que é mercado, tudo que é restaurante, tudo que é buffet. Então existem alguns hacks, algumas malandragens, alguns métodos de preparo que minimizam isso e a gente deve buscar essas combinações. E estou falando aleatoriamente aqui de coisas que eu estou lembrando, tanto das entrevistas que a gente gravou ontem, quanto de outras aulas e entrevistas e palestras e coisas que eu fui acumulando também em conversas. Então, o Dr. Bactéria também falou muito aqui no podcast, no Encontro de Gerações, e também ele já tinha vindo antes aqui nos nossos canais. Tem aqui no meu canal também uma experiência que a gente fez com o Osnagli antes de ser o podcast original. Agora, a gente chegou a fazer algumas gravações com algumas pessoas, entre elas o Murilo Pereira e o Dr. Bactéria. Eu, particularmente, gosto muito desse assunto, assim. Então, o Dr. Bactéria, ele recomenda que a gente faça a lavagem das frutas, verduras, legumes, com 2 instâncias, assim. Primeiro seria com bicarbonato e depois vinagre. Eu acho que é essa a ordem. Agora eu posso estar esquecendo. Mas acaba que, sei lá, deixa 15 minutos de molho, aí depois tira, aí água corrente, bota 15 minutos de molho de novo. Então, uma coisa que é zero prática, né? Tem hoje em dia algumas folhas, alguns vegetais que já vêm lavados. Eu não sei, né, qual o método, mas tudo é complexo, nada a gente pode só sair confiando nas pessoas, no mercado, nas empresas, nos produtos. Então a gente tem, eu sou particularmente a favor dessa filosofia de que cada um é responsável pelo seu próprio corpo, pelo seu próprio conhecimento em relação à alimentação, suplementação e também no caso da família, da minha filha e da minha mãe e sei lá, da minha futura companheira, meus próximos filhos. Então cada um é responsável pela sua própria saúde e alimentação, e tanto na parte de escolhas, assim, de comer alimentos menos calóricos, com menos açúcar, menos farinha, com mais proteína de qualidade, com mais gordura de qualidade, mas se fosse só isso, era fácil. O problema é não só a gente manter o foco, conseguir comer as coisas certas, assim, no caso dos macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, fibras e tal, mas tem todas umas outras camadas assim muito mais complexas que a gente não consegue descobrir. Você não consegue descobrir quais foram os agrotóxicos usados em cada maçã, cenoura, banana que tem no mercado. Você não consegue descobrir nem os ingredientes que tem nos restaurantes, nos pratos que você gosta. Né, essa coisa de tabela nutricional, aí às vezes você vai ler o rótulo. Eu particularmente leio muito rótulo e aí às vezes tá lá gordura vegetal. Pô, gordura vegetal não quer dizer nada. O reino vegetal é gigantesco. Eu quero saber qual é o vegetal e quero saber qual é o vegetal, como ele foi processado, como ele foi plantado, fertilizado, defendido. Não para, o negócio é muito difícil. Ao mesmo tempo, não dá para desenvolver paranoia, ficar com medo de tudo. Tem até uma expressão também, que agora eu esqueci qual é a expressão, que é uma fobia de alimentos que não sejam puros. E é impraticável isso também. Então, acho que a lição que eu posso deixar aqui, que é o que eu sigo, é basicamente a gente, na hora que for para pensar, você pensa, pesquisa, avalia e cria protocolos, cria sistemas. Eu não como glutamato monossódico, então eu evito ao máximo tudo que tenha glutamato monossódico. Eu não quero corante dióxido de titânio. O Murilo Pereira falou muito mal do dióxido de titânio, mas tem, sei lá, o tartrazina, tem o vermelho 40, tem o azul brilhante, tem alguns tipos de conservante, sei lá, que a gente tem que evitar no geral, né? Então, sei lá, se eu for acampar, eu quero mesmo uma comida cheia de conservante, porque eu não quero comer
sei lá, um bacon estragado num acampamento e passar super mal. Né? Eu quero comer uma coisa que não tenha contaminação de bactéria, mas se for para comer todo dia, eu quero evitar determinados tipos de conservante, agrotóxico, defensivo. Agora, parafraseando Chacrinha, eu não vim aqui para explicar, eu vim para confundir. Então, o intuito desse vídeo não foi cagar regra ou falar o que você deve fazer ou não. É dividir com vocês um momento caótico de pesquisa e descoberta e aprendizagem que eu estou agora. E, enfim, e recomendar vocês também a assistirem as entrevistas. Tem a doutora Denise Carvalho sobre intestino também no podcast, que é a segunda entrevista mais assistida do canal, do podcast. Doutora Denise Carvalho, uma ótima professora, além de ser uma excelente pesquisadora, nutricionista, especialista em intestino, apelidada de doutora Tripa. E aí ela fala também do perigo da ingestão de ácaros. Por exemplo, a gente está acostumado a ficar em ambientes fechados, acaba que respira um monte de partícula de ácaro, e isso também acarreta em um monte de efeito no intestino, além da rinite, sinusite, sei lá, bronquite, tudo que é it. It é de inflamação, né? Acaba que também tem efeitos no intestino. E aí tem o Dr. Ítalo Rachid, tem a doutora... Aí até a doutora Sophie Derham, que ela é contra as restrições, é contra ficar cheio de paranoia com a alimentação, contra o terrorismo nutricional, que também é uma expressão que está na moda hoje. Já tem uma contracultura desses apontamentos de perigos na alimentação, na indústria, e que é muito essa linha do melhor relaxar para pelo menos não ficar, para manter a saúde mental, é a arte do possível, é melhor nem saber, né? Tem também isso. Muitos nutricionistas estão seguindo essa linha. E eu sou a favor de pesquisar, de ouvir todos. Eu quero trazer todos aqui no podcast, várias linhas diferentes. Mas eu particularmente sou bem interessado assim, nesses detalhes de produção, de armazenagem, conservação, de água também. Aí o Dr. Murilo Pereira falou sobre o alumínio para decantar sistemas de tratamento de água, usar para decantação de sistemas de tratamento de água, que estaria possivelmente impactando também nos níveis de alumínio no sangue de comunidades em Santa Catarina que usufruem dessa água tratada com essa substância. Aí também a parte dos fertilizantes que usam níquel para vegetais folhosos e o aumento do níquel no sangue das pessoas que consomem esse tipo de alimento fertilizado dessa forma. Então, eu acho que a gente tem que ficar atento, tem que trocar informação, tem que buscar saber, e sem paranoia, obviamente, porém, né, acho que o conhecimento é poder. E não adianta tampar o sol com a peneira, fingir que tá tudo bem. Tô aqui comendo salada e legumes e proteínas interessantes e tal, ovo. Eu acho que a gente tem que pesquisar sim, tem que seguir vários nutricionistas, manter as informações e se manter sempre atento e minimizar essa exposição ao risco. Mas eu estou aqui mais para dividir com vocês o caos do que dar a resposta pronta. Então, tamo junto. A ideia desse canal é justamente fazer... pensar, raciocinar, refletir publicamente, dividir com vocês assim essas pesquisas assim existenciais, intelectuais, culturais,
digerir o conhecimento absorvido através das entrevistas do podcast. Enfim, tamo junto. Já passei de 20 minutos aqui. A ideia é fazer vídeos de 10 minutos. Por favor, entrem também nas outras, deem uma olhada. Tem vários assuntos interessantes. E tamo junto. Até a próxima. Muito obrigado. Valeu!